Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui para falar de Ti. Obrigado. Pai, obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Que cada dom que será examinado, que será discutido, possa também ser aprendido, Senhor, e executado no seio da Tua igreja, em todas as congregações, igrejas e denominações, que esta voz alcançar, que este vídeo alcançar. Abençoe de modo grandioso aqueles que nos assistem, assim como o Senhor já tem abençoado a minha vida, a vida do Diego e a vida do Rony, que fazemos esta discussão aqui deste texto tão importante, deste tema tão importante. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado por tudo e abençoa a nossa vida mais uma vez. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, para trazer a lição bíblica da Escola Dominical no segundo trimestre de 2021, falando sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Nesta feita, a lição número 4, nós falaremos sobre os dons de poder. E estes dons de poder, meus irmãos, trazem como textuário nesta lição o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática vai falar que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. De novo, ouvi umas palavras capacitações. A leitura que examina esse tema está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, também os versos 9 a 11. E para trazer essa dimensão sobre os dons de poder e as primeiras palavras acerca desta categoria de dons, trago a vocês meu amigo Diego. Diego. Oi, Júnior, bom dia, tudo bem? Paz do Senhor, meus irmãos, alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje, como o Júnior colocou, estamos na lição de número 4 e olha, a lição de número 4 já faz publicidade para o Pentecostal Raiz, porque fala dos dons de poder. Então, para aquele que é mais raiz no pentecostalismo, olha, já está dando glória a Deus. Mas a verdade é que, como problematiza Elinaldo na introdução, qual que é a finalidade desse poder? Aliás, ele questiona por que será que atualmente não vemos tais manifestações em nosso ambiente com mais frequência? Essa é uma problemática construída na introdução, mas óbvio, só estou dando spoiler e nós vamos responder isso à medida que os tópicos forem sendo comentados. Como o Júnior bem colocou, nós estamos diante do tópico primeiro e o tópico primeiro fala exatamente sobre o dom da fé. Uma palavra monossílaba, pequena, mas que tem um significado maiúsculo. Aqui dentro do dom da fé nós vamos discutir alguns assuntos, como por exemplo a questão do seu próprio significado, a sua ideia etimológica. Por conseguinte, nós veremos o papel, o exercício da fé exatamente como um dom e, respectivamente, veremos exemplos bíblicos que correspondem a esse propósito. Então vamos lá. Com relação a essa ideia de definição, há um texto sacro que é indispensável para essa citação, que vira um texto áureo bíblico quando o assunto é fé. Hebreus capítulo 11. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você, possivelmente, é educador da Escola Bíblica Dominical, você que é pastor, você que não é nenhum deste ofício que mencionei, mas que usa a Bíblia Sagrada para exposição, já utilizou esse texto diversas vezes. O fato é que existe uma complexidade dentro dessa exposição, né? A gente cita porque o texto é bonito, a ideia é dinâmica, a proposta é pedagógica, mas o fato é também que a gente fica de quando em vez meio que perdido para dar a definição exata do texto do autor aos Hebreus.
especialmente capítulo 11, verso 1. A proposta do pastor Elinaldo, como o Júnior colocou na lição passada, você deve ter acompanhado, ela se fundamenta muito na teoria de Stanley Horton, né? Que inclusive identifica com muita propriedade, diga-se de passagem, esse texto a partir de 3 elementos. Imagine o capítulo 11, verso 1 de Hebreus e, consequentemente, faça uma relação de que essa fé é fundamento para a confiança em Deus, consequentemente, cria uma esperança ou uma expectativa segura do que se espera em Deus e, por fim, promove uma convicção antecipada. A última parte do verso 1 do capítulo 11 de Hebreus diz que essa fé é a prova das coisas que não se veem. Ora, se é prova, é uma convicção antecipada. Então, o exercício da fé contemplado naquilo que Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, é exatamente uma ideia em que se promove uma convicção antecipada. Por aí a gente consegue ter um entendimento basilar acerca da proposta da fé. Agora, num segundo momento, para ser mais incisivo e enfático, nós temos a fé como um dom. Se vocês me permitem, eu construo um raciocínio sobre a fé, obviamente pela perspectiva, pelo viés da palavra de Deus, como alguns degraus, né? Porque a fé, ela não pode ser lida de uma maneira isolada, porque senão você vai relacionar um assunto com outro que não tem a mesma definição ou a mesma terminologia. Você vai encontrar a palavra fé em diversos momentos, mas com diferentes aspectos. E aí você pode colidir a terminologia daquela com esta definição. Então vamos lá. Nessa proposta de degraus, eu vejo uma fé que começa pelo natural, que parte para uma fé salvífica, nós temos a fé como fruto e a fé como dom. Permita-me dialogar isso como degraus, claro que em sendo degraus dá a impressão que o último é o mais elevado, mas não é essa a intenção, é só para o entendimento se tornar mais pedagógico e para a compreensão ficar mais fácil. Quando a gente fala de fé natural, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Você que está aí nos assistindo, possivelmente você está assistindo esse vídeo sentado, assim como eu estou. Você se deu conta que você não olhou a estrutura dessa cadeira para ver se ela de fato suportaria o seu peso? Você não olhou para ela ou nunca o fez, nem quando comprou, para saber se ela de fato tinha resistências para o seu corpo. Se você o fez, você é um fenômeno. Eu mesmo cheguei aqui hoje e das outras vezes, Júnior, nunca fiz esse reparo. Até inclusive vou aproveitar a oportunidade para verificar. Parece que está tudo adequado aqui. Isso é uma fé natural. Mas existe a fé salvífica. Essa fé é a fé que nós temos em Cristo Jesus. O dia que Ele nos encontrou dentro do aparato construído em João 15, a impressão que eu tenho é que Ele quem nos encontra, você teve a fé, você aceitou, né? Ou Ele te aceitou e respectivamente você respondeu a essa aceitação, entregando a sua vida para Ele. Nós temos um novo estilo de fé. Mas quando você vai à Bíblia nas cartas de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, você vê que dentro da proposta do fruto tem um dos elementos que se destacam, que é a fé. Mas aquela fé tem uma ideia e uma conotação de fidelidade, né? Portanto, não está atrelada ao natural e nem à fé salvífica, mas ao contexto de fidelidade, que é uma proposta contínua no aspecto da salvação. Uma santificação de si próprio. Mas nós chegamos a um ponto relevante da discussão, que é a fé como dom. E o que seria a fé como dom? Aqui, na nossa abordagem, nós entendemos a fala do pastor Elinaldo como sendo aquela que realiza coisas que transcendem a esfera natural da vida. Vamos usar um linguajar que se tornou aí bastante popular, o sobrenatural, né? E a gente consegue adiantar um exemplo disso? Consegue. Isso, claro, já vai corresponder ao ponto de número 3, que fala sobre exemplo bíblico do dom da fé. Qual texto seria relevante para isso? Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. A palavra êxodo, na sua semântica, já fala de fuga, de retirada, de saída. Então você se lembra perfeitamente que o povo está deixando o Egito em destino à terra que mana leite e mel. E há um contexto muito utilizado pelos pregadores, virou um clichê durante muito tempo,
Isso já não é tanto quanto se era utilizado, mas durante muito tempo não tinha um pregador que não usava esse jargão, que é aquela ideia, olha, e Moisés chegou diante do Mar Vermelho e à frente dele o mar, e de um lado o deserto e do outro, e atrás o exército inimigo. Todo mundo, acredito, estou te incluindo nessa, já utilizou essa ideia. E essa ideia ela não é uma ideia antibíblica, não. Essa ideia realmente aconteceu. É claro que quando a gente contracena, uns sensacionalizam mais, outros menos. Mas isso em vias de fato aconteceu. E aí? O que foi que aconteceu? Capítulo 14, versos 13 e 14. O Moisés, depois, aqui eu estou enxugando a história, mas se você voltar um pouquinho, você vai ver que o próprio Moisés também estava temeroso com a situação, que ele está clamando a Deus, esse clamor está implícito, e Deus diz para ele, ó, é o seguinte, diga para o povo marchar. E aí nos versos 13 e 14 ele é muito mais enfático, porque dois textos saltam os olhos. Tanto o verso 13 quanto o 14 eu faço questão de ler na íntegra para você. Moisés olha e diz o seguinte, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aqui nós temos um exemplo de convicção antecipada, né? Mesmo que com temor e medo, Moisés está revelando isso e ele continua dizendo, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, o final da história eu acho que você se lembra, principalmente da Miriam cantando depois que o mar se fechou, né? E muita gente contesta cientificamente a proporção das águas, se eram profundas, se eram rasas. O fato é, irmão, que mesmo que fossem rasas, o milagre é maior, porque morreram em águas rasas, afogados em águas rasas. O milagre ainda é mais extraordinário porque passaram em local que estavam umedecido e sequer atolaram os seus pés. Isso é milagre, isso é extraordinário, isso é exercício do dom da fé, que está sendo comentado aqui como um, ou por que não dizer o primeiro, na classe dos dons de poder. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, porque além do dom da fé, na classe de dons de poder, nós temos os dons de curar. É isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Diego nos deu uma aula sobre essa diferenciação entre fé e eu confesso que quando eu estava lendo essa lição, a primeira coisa que me veio na mente foi essa lembrança aí que a gente tinha da ideia do pregador sempre falando das montanhas, do exército, aquela cena hollywoodiana, né, meus irmãos? E é Steven Spielberg mesmo. Bem interessante, muito, muito legal. E lembrando que a parte mais que me toca muito é o fato de Moisés ter que colocar o pé na água para a água se abrir. Então é um exercício de fé mesmo, porque até ele colocar o pé na água, o mar não se abriu não. Então é realmente um exercício de fé e é fantástico ouvir sobre esse dom maravilhoso. E outro dom maravilhoso, ou na verdade outros no plural, nós vamos falar agora sobre os dons de cura, os dons de curar, 1 Coríntios 12, 9. E esses dons de cura estão aí no plural, e aí entra uma pequena polêmica, ou melhor, não é polêmica, mas é apenas discussão sobre o que significa esta pluralidade nessa designação, dons de curar como plural. De onde entra isso? Onde entra isso? Alguns dizem, olha, trata-se de uma pessoa que tem um dom de, na verdade, curar uma determinada doença específica. Ah, ela só cura câncer. Aparecer alguém com outra doença, não cura. Dor de cabeça, não. Você tem que pedir para outro ir lá e orar por você. Não é bem assim que funciona. Mas tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa também que esses dons na pluralidade significa que são em várias situações. Outros pensam que é o exercício, é um repertório de dons para o exercício quando convier à igreja ou quando houver necessidade. Então, o embasador de todas essas discussões na lição, Stanley Horton, novamente, ele traz todas essas discussões à baila e é importante a gente começar lembrando que quem cura é Deus. Jeová Rafa, é assim que ele se apresenta em Êxodo 15, 26. Acho bastante interessante isso. E ele se apresenta como o Senhor que sara.
sara todas as doenças. Então é importante dizer que ele sara todas as doenças. Não existe aquela doença, não existe aquela pandemia, não existe aquele vírus que ele não seja capaz de curar. Então o primeiro passo é entender que o nosso Deus é capaz de curar todas as enfermidades, ok? O objetivo do dom, qual que é o propósito desse dom de curar, esse dom de poder que salta à vista, literalmente, e que traz impacto quando nós vemos acontecer? Como seria imaginar num culto de domingo alguém que há muitos anos entra pela igreja de cadeiras de rodas, de repente num culto levantar e começar a pular e a andar no meio do culto? Uma coisa maravilhosa de se ver e rara também, infelizmente. Eu lembro que quando eu era criança, e aí é um testemunho pessoal, nós tínhamos congressos que lotavam as igrejas. E lotava mesmo, no sentido de que todo mundo ficava de pé, muita gente para fora da igreja, amparado ali na janela, tentando enxergar o que estava acontecendo dentro do culto. E num desses congressos, era um congresso da juventude, eu ainda era criança, e eu acocorado na janela, né, da igreja, a gente brigando para ter acesso à visualização ali da pregação. Uma irmã vai até o altar na oração e ela vai conduzida. Lembro a imagem fixa de uma mulher de cabelo curto, um brinco bem bonito na orelha, e ela indo até o púlpito para receber uma oração. E ela sendo conduzida porque ela era cega. E lembro-me bem que a pessoa que estava, eu não lembro qual era o pregador, orou sobre ela. E aí ela começou a chorar copiosamente e começou a haver muito barulho dentro da igreja e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Então todo mundo ali, os meninos, se juntaram e tentando enxergar o que estava acontecendo. E eu me lembro muito bem que pela fresta da janela eu vi ela voltando. E ela chorava muito e ela tropeçou num fio de uma dessas caixas de som. E ela olhou para o fio e ficou rindo para aquele fio que ela tinha tropeçado. Passado o culto, eu fui perguntar o que estava acontecendo para ter tido tanto barulho naquela hora. E aí me contaram que era uma mulher que era cega e tinha sido curada naquele culto, naquele congresso. Então eu vivenciei uma cura na minha frente. E foi muito bonito de ouvir isso, esse tipo de testemunho. E ainda há, porém, de uma forma um pouco mais área. De quem que é a culpa, hein? A culpa é de Deus? Claro que não. Então de quem que é a culpa dessas manifestações não acontecerem todo dia na igreja? Será que de repente a culpa não é nossa? Será que a culpa não é exatamente a nossa falta de buscar esses dons? Porque esse dom tem um propósito evangelístico claro. Ou alguém que entra dentro da igreja e vê uma coisa como a que eu vi, ou que acontece no mundo todo, em que tribos africanas não acreditam, por exemplo, em Deus, tribos nômades, tribos na Nova Zelândia, tribos na Austrália, aborígenes, por exemplo, na Austrália, que não acreditam em Deus, ou pelo menos não no Deus cristão, de repente são confrontados dentro da atividade missionária a uma cura milagrosa, começam a acreditar nesse Deus baseado no exercício desse dom espiritual. Eu lembro de um testemunho do pastor Ronaldo Lidório, um dos grandes missionários e teólogos hoje, está vivo, pregando na China, ele é missionário na China hoje, e ele conta uma história, através do pastor Hernandes Dias Lopes, eu vi essa história numa das aulas na faculdade, e o Hernandes Dias Lopes conta essa história do Ronaldo Lidório, em que ele se mete no meio da selva, no meio da mata, para evangelizar um povo que mal conhecia o que era a civilização. E de tanto falar acerca de Deus, ele passa a ser nomeado por aquela tribo, na língua daquela tribo, do homem que fala acerca de Deus. E é o nome, eu não lembro mais o nome, e ele fica dentro de uma cabana, realmente já tem que passar por muito sofrimento ali. Uma mulher anda vários dias na floresta, no meio da floresta, e traz uma filha toda chagada, uma criança toda chagada, e entrega para ele e diz: olha, se o seu Deus realmente existe, eu preciso dele agora.
eu quero que você ore pela minha filha, eu quero que ela seja curada porque ela vai morrer. E o Ronaldo conta que ele ora, angustiado, ora por aquela criança. A criança é embalada de novo em seus panos e a mulher volta para vários dias de caminhada até a sua casa. Ele fica apreensivo, vai orar junto com a esposa, vai orar a Deus para este caso, para que Deus cure aquela criança. Passado um tempo, ele abre a porta de casa e existe uma multidão de pessoas lá. O que está acontecendo? Aquela mulher chegou naquela tribo, depois de vários dias, e desembala aquela criança. E a criança não tinha nem sequer marca de cicatriz das chagas. Toda limpa, toda curada. Então volta ela alardeando para toda a tribo de que o homem que falava acerca de Deus fala de um Deus que realmente cura. E aí toda a tribo vem para Ronaldo Lidório perguntando acerca desse Deus que cura. Então, irmãos, nós estamos diante de um dom exercido e que faz impacto direto na evangelização. Nós, como Paulo fala em Romanos 8, 23, estamos sedentos pela redenção do nosso corpo, que fala da cura das nossas doenças. E aí a cura é completa. A cura não é simplesmente a cura de uma doença física, de um vírus, de uma bactéria. Eu não estou falando só sobre isso. O dom de curar não é restrito a isso apenas, mas é uma cura completa. É uma cura física, espiritual, é uma cura emocional, uma cura psicológica, é uma cura completa. Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e ela é curada, quando Jesus cura o cego de nascença, quando Jesus cura o leproso e toca no leproso, todas as vezes a resposta foi: a tua fé te salvou. Jesus, ao exercer o dom de cura, ele mostra que a cura não foi só uma cura física. Aquele cego não foi curado só da sua vista. A mulher do fluxo de sangue não foi curada só daquele fluxo que a atormentava durante os dias de menstruação, não. Ela foi uma cura social, porque a mulher voltou para a sociedade. O cego voltou a trabalhar. Uma pessoa que eu estava comentando isso com o Rony nos bastidores, antes da gente entrar aqui, aquele cego de nascença, ao ser curado por Jesus, ele é curado de forma muito completa, porque o cego não podia entrar no templo para ofertar. Alguém que tinha um problema de saúde, um defeito físico, não podia entrar para ofertar no templo. A partir daquele momento e daquela cura, aquele cego podia adentrar uma vez por ano no templo. Imagine no ano seguinte, quando aquele cego tivesse a primeira oportunidade na vida de entrar no templo de Deus, andar por aquelas portas e entregar a sua oferta de sacrifício pela primeira vez. Qual seria a emoção de ser reintegrado à sociedade depois de haver sido excluído por tantos anos? Isto é cura. E a cura é completa. E o dom espiritual no exercício da igreja, dentro da igreja, tem total relação com missões e redenção, corpo, alma e espírito. Por isso, meus irmãos, mais do que nunca, é necessário que nós busquemos os dons, porque é um dom que mostra a manifestação de um Deus real no mundo real. Esse dom de cura é uma tarjeta bem grande, uma exposição gigante de uma frase impressionante. Não existe tarde demais para Deus. Não existe o momento que não dá mais, não tem ponto de retorno. Deus é o Deus que cura, para além da medicina. A medicina ela é importante, ela avançou, porém uma pandemia como a nossa que nós vivemos demonstra que ela ainda tem limites. Nosso Deus não tem. Existem pontos em que a medicina não alcança, mesmo tentando ser igual a Deus e até tentando criar seres humanos em laboratório. Porém, existe um ponto em que ela tem o seu limite. A partir dali, Deus pode agir. Por isso nós cremos na contemporaneidade deste dom que é concedido pelo Espírito Santo. Ele faz aonde Ele quer, como Ele quer, e Ele usa quem quer. O dom, no final das contas, é dele. E por fim, para completar esta beleza de tríade aí, desse tripé, como o Diego fala, dos dons,
temos o dom de operação de maravilhas que o Diego vai nos ensinar hoje. Olha, irmãos, se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque é impactante. Não é demagoga essa fala. É impactante você ouvir esse discurso que o Júnior colocou para nós aqui com relação à cura, né? A partir da palavra de Deus, isso é impactante. Eu até acredito, Júnior, é muito pessoal essa inferência, que o dom de operação de maravilhas e os dons de curar estão muito atrelados, são parelhos, né? Uma coisa ou outra que o difere, que o dissociam, mas são muito parecidos. Aliás, com relação a esse tópico de número 3, que é o dom de operação de maravilhas, observe que o autor define, a partir da sua interpretação, que esse dom altera a ordem natural das coisas consideradas impensáveis, impossíveis. Essa é uma das dissociações em relação aos dons de curar. Aliás, a gente pode começar elencando uma história muito conhecida, não tão conhecida como aquelas que são mais lidas, mas que você, leitor da Bíblia, se recordará, de 2 Reis, capítulo de número 4, a história que envolve e que protagoniza a figura do profeta Eliseu. Se lembra da senhora que perdera o marido, o credor levaria os seus filhos como pagamento de dívida e a única alternativa que lhe restara, quando ela, indagada pelo profeta, disse que tinha apenas um pouquinho de azeite na botija. O próprio autor vai dizer que isso se aproxima aí a meio litro de azeite. Bem pouco. A recomendação do profeta é a seguinte: vai aí nos vizinhos e peguem vasilhas, mas não poucas. Pega bastante vasilha. A Bíblia não especifica a quantidade, mas dá para a gente supor que foi uma quantidade razoável. O que acontece aqui é extraordinário, porque à medida que ela derrama o que ela tem na vasilha nova, aquilo se multiplica. Interessante também rememorar que o azeite para quando o vaso acaba. Ou seja, se houvessem outros vasos, possivelmente haveria mais azeite. Isso, inclusive, rememora um outro dom que acabamos de abordar, que é a fé. A fé da mulher deu até onde deu, o azeite acompanhou a fé daquela mulher. O fato é que foi suficiente para ela pagar a dívida e viver do resto. Ali nós temos uma demonstração de operação de maravilhas, porque isso está no campo da impossibilidade. Agora, o ponto de número 2, ele de fato discursa acerca de exemplos bíblicos com relação a essa operação de maravilhas. Você pode observar aí no seu material que pelo menos todas as citações que estão mencionadas aí se restringem aos evangelhos, estão vinculadas a Jesus. Não faz muito sentido não lembrar de Jesus. Na verdade, não faz muito sentido não lembrar dele em momento algum. Mas aqui, muito mais ainda. E eu, destas histórias que estão sendo mencionadas aqui, dei destaque para aquela registrada em Mateus, também em Marcos, mas em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, que registra o episódio do mar inquieto. Você deve se lembrar, Jesus está exausto, expulsou o demônio, curou o enfermo, aplicou sermão, fim de tarde, vão passar para o outro lado do lago, do mar, e aí Jesus resolve descansar. Todo mundo se lembra, vai para a popa, deita no travesseiro e dorme. Obviamente que ele dorme enquanto homem, mas não dorme enquanto Deus, mas se levanta no momento certo, porque ele permite que os seus discípulos vivam as suas próprias experiências, né? Dá para a gente inferir isso. O fato é que os discípulos não suportam o balançar das ondas e o volume de água dentro do barco e chamam Jesus com uma indagação. Ué, o senhor não se preocupa que a gente pereça? Não está nem aí para nós? Nós vamos morrer. Jesus se levanta, questiona eles acerca da fé, que é um discurso depois que vai ser melhor aplicado aos seus discípulos, mas ele olha para o mar, olha para aquele momento turbulento e diz: aquieta-te, acalma-te. E a Bíblia diz que houve completa bonança. O que Jesus faz ali é uma operação de maravilhas, acerca do poder da natureza, né? O mar tomou uma tranquilidade tal de maneira imediata, revelando uma operação de maravilhas. Claro que em sendo Cristo diante do seu retrospecto e do quadro, tudo se espera, obviamente,
Mas nós acabamos de também trazer à tona um dos exemplos veterotestamentários a partir da figura de Eliseu, e existem outros, inclusive outros que aconteceram ao longo da história, num período após os discípulos, em toda essa era que chega até uma fase contemporânea, né? Que passa pelo médio, que passa pelo moderno e que atinge o contemporâneo. Acontece, sim, em menor escala? Sim, também. O Júnior destacou, quando falou dos dons de curar, o porquê ou uma das possibilidades disso não acontecer com tanta acidez hoje. E eu concordo ipsis literis com o que o Júnior comentou. Inclusive, incluo que uma das razões possíveis disso também não acontecer se dá exatamente porque, infelizmente, alguém que exerce esse dom é visto como um ídolo. É visto como um ídolo. Tá? Mas antes de falar isso, para finalizar essa exposição, percebam, os senhores, que o autor fomenta a ideia de que o milagre não acontecerá única e exclusivamente por intermédio de quem detém esse dom. Aliás, textos de Tiago, verso 14, a oração da fé salva o doente e cura-o. Você olha para o 16, a oração do justo pode muito seus efeitos. Marcos 16, quando fala Jesus com uma ordem imperativa sobre a pregação do Evangelho, fala acerca das curas que seguiriam estes que creram em seu nome. Nós precisamos também lembrar com isso que você, um sujeito que talvez não dispõe deste dom, não é por isso que você vai deixar de orar ou crer numa operação maravilhosa e milagrosa. Ela pode acontecer também. Agora, o problema crucial, que aí, Júnior, é uma inferência muito pessoal e impacta no fato de muitas destas coisas não acontecer hoje também, é justamente essa ideia da idolatria, né? Quantos casos você já não viu em relação àquela figura ou àquela outra figura em relação à operação? Não, porque, olha, aquele homem é um homem instrumental, ele é usado por Deus. Olha, ele coloca a mão, o milagre acontece. Engraçado que esse homem que você pensou, se referiu, não deu solução para o Covid. Não apresentou uma... Você não acha isso um tanto irrelevante? Porque se ele está nesse patamar acima da média ou acima de todos, ele teria uma saída para esse Covid e nós não encontramos. Por quê? Porque isso mostra a falibilidade, inclusive, do sujeito que você supõe que detém esse dom. E o grande problema, além da idolatria que se constrói em torno desse sujeito, é que em grande parte, eu não estou sendo dogmático e muito menos estou generalizando, mas em grande parte quem exerce esse dom atrai para si a glória. Ele não consegue lidar com o fato de ter sido usado e transferir a glória para Deus. Mas ele recebe o aplauso, ele recebe o reconhecimento e recebe a glória. E a Bíblia é muito clara em relação a quem é a glória. Jesus, quando operou aqueles milagres significativos, e por incrível que pareça, a gente já comentou isso em lições passadas, você pode visitar a playlist, ele sempre procurava um monte para orar, ou a omissão nesse aspecto. Mas estes da pós-modernidade, se caso acontecer, a primeira coisa que ele vai fazer é a sua própria publicidade. A meu ver, isso também diminui o número dessas operações de curas e, respectivamente, de maravilhas. Agora, uma coisa é certa, e o autor ele diz no final da exposição do tópico de número 3, que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e maravilhas é o Senhor. O Júnior já ratificou isso, não um homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para me visita às 15, porque às 15 vai acontecer. Não, queridos. Se Jesus quiser, ouça isso, te curar agora, Ele cura aí onde você está. E não é pela minha pessoa, não é pela minha palavra, é porque quem opera, quem executa o milagre é Ele. E Ele pode fazer isso já, porque o nome do nosso Deus é já. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Acredito que seja isso, Júnior. E aí a gente vai para a conclusão. Para concluir, eu só queria lembrar vocês que todos esses dons do poder, eles legitimam a pregação. É isso que a lição tenta trazer como conclusão.
Eles legitimam a pregação do Evangelho, mostrando por meio de convencimento, da intervenção divina direta, que essa realidade cruel, esse mundo caído, pode ser recuperado através da ação da igreja, do exercício da igreja, do exercício dos dons espirituais. Existe um livro que o Rony me emprestou, chama O Evangelho do Reino, do George Led. Já comentei sobre esse livro, mas eu queria fechar essa conclusão fazendo você criar uma imagem na sua cabeça. Imagine que o mundo perdido, aí você talvez seja remetido a um filme muito famoso, O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis, J.R. Tolkien. E se você tem preconceito contra o Senhor dos Anéis, acho melhor você ler um pouco mais sobre quem foi J.R. Tolkien e C.S. Lewis, tá bom? Então, antes de ficar com preconceito de Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, por favor, veja o que está por trás da história. Mas o que eu quero trazer como imagem para você é a ideia que o George Led aborda no Evangelho do Reino. Imagine um mundo caído em queda, foi o que aconteceu. O mundo se deteriora, precisando de redenção, precisando de alguém que o conquiste. Pois bem, um rei resolve conquistá-lo. Existe um rei que era dono deste mundo caído e que jaz no maligno. E aí agora precisa conquistá-lo. E assim como no filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o rei vai vir e vai tomar o lugar. Só que antes ele manda alguns emissários. E ele começa a conquistar de pouco em pouco o lugar e o território. Esses emissários somos nós, é a igreja, que somos embaixadores deste rei que está vindo para tomar posse daquilo que é dele. E nós somos chamados para recuperar este lugar para o rei que está vindo. E para isso o rei nos deu ferramentas, nos deu armas e nos mobilizou para ser a infantaria de Deus. E a gente invade este reino caído, o mundo, recuperando vidas, conquistando os espaços, fazendo com que os lugares sejam reconstruídos, em que aquilo que havia sido destruído pelo reino do mal seja agora conquistado e recuperado pelo reino do bem. Nós somos emissários deste rei que está retornando para tomar aquilo que é dele por direito. Portanto, meus irmãos, imagine você exercendo os dons de poder, operação de maravilhas, como um soldado alistado na infantaria de Deus. Nós passamos muito tempo nos protegendo, passamos muito tempo nos defendendo. Está na hora de atacar, não acha? Está na hora de avançar. E como diz a palavra de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer, porque é a igreja que ataca, é a igreja que vai. Não tem porta parada que fique diante de nós, porque estamos impulsionados pelo poder do Espírito de Deus, um rei que está retornando para tomar aquilo que é seu. Amém, meus irmãos? E que Deus os abençoe. Se você curtiu essa aula, por favor, comenta aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e não se esqueça, abençoe mais vidas, compartilhando nos seus grupos familiares, compartilhando nas suas redes sociais, para que mais vidas possam ouvir acerca dos dons de poder e das maravilhas do nosso Deus. Né, Diego? É isso, Júnior. Satisfação, irmãos, estamos juntos, continuaremos juntos. Participe, compartilhe e vamos levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.